Bem-vindos novamente, vamos dar continuidade ao capítulo 2, essa é a última parte, esse assunto que trata de átomos, íons, moléculas. Então, nesse segmento, já falamos no capítulo anterior, na parte anterior, sobre compostos iônicos. Os compostos iônicos não são orientados no espaço, ou seja, se forma um aglomerado, né? Os íons positivos atraem os íons negativos de todas as direções e formam um retículo, né? Um sistema cristalino, um sólido, porque a atração elétrica ela não é direcional, né? Ela atrai de todas as direções, certo? Enquanto que os compostos moleculares não, um átomo está ligado ao outro formando unidades, né, chamado moléculas. Nesse caso existe aí, né, um ente, uma unidade individual, que seria a molécula. Diferente do sistema cristalino, em que todos os íons estão, né, próximos a seu contra-íon, que seria de cargas opostas. E os íons de cargas opostas se atraem de todas as direções. E você vai sempre encontrar nesses sólidos cristalinos iônicos os íons positivos cercados de íons negativos e vice-versa. Então não se tem claro com qual dos íons, né, um íon positivo estaria unido, né, qual contra-íon que ele estaria unido. Enquanto que nas moléculas não, nas moléculas nós temos a molécula de água, por exemplo, é uma unidade, né, um ente individual, tem H2O, e sabemos que cada hidrogênio está ligado com o seu oxigênio, formando aí a sua molécula de água. O que nós temos nos compostos iônicos são fórmulas empíricas ou fórmula mínima, que indica a proporção que existe de cátions e ânions para aquele composto iônico. Já vimos isso no capítulo, né, na parte anterior. Agora, as moléculas são, né, unidades que podem se separar, né, ela se separa facilmente do meio onde ela está contida. Inclusive, algumas são gasosas, outras são líquidas. E os compostos iônicos são sempre sólidos, né? Praticamente todos os compostos iônicos são sólidos. Então, essa é a diferença entre composto iônico, né, em que os íons, né, os compostos se formam por atração elétrica entre íons de cargas e sinais contrários, por causa da perda e ganho de elétrons, e compostos moleculares, onde que as unidades são formadas por moléculas, certo? Então tá aqui. Sempre é formado, enquanto os compostos iônicos são resultado de ligações entre não metais com metais, ou seja, metal com não metal, ou vice-versa, né? Forma composto iônico, porque um perde elétron, o outro ganha elétrons, né? Os metais perdem, os não metais ganham elétrons. Os compostos moleculares é o contrário, já não há perda e ganho de elétrons, há compartilhamento de elétrons. Então, os compostos moleculares ocorrem entre não metais com não metais, ou não metais com metalóides. Os metalóides são semimetais, certo? Então, essa é a primeira grande diferença. A nomenclatura, os nomes comuns, né? Alguns que a gente conhece, água, né? H2O, note que hidrogênio é um não metal, o oxigênio também é um não metal. Nitrogênio e H3, ligado a 3 hidrogênios, amônia, também são não metais, né? O carbono e o hidrogênio, formando metano, também são não metais. Então, são alguns compostos aí, moleculares, tá? E sabemos que, por exemplo, o metano forma uma molécula né, gasosa, a amônia também é gasosa, a água sabemos é líquida, mas existe nos 3 estados físicos. Ela pode estar no estado líquido, sólido, gasoso, mas sempre em unidades individuais H2O. Não é como no retículo cristalino, né, certo? Em que temos íons aí que atraem seu contra-íon. Elemento mais à esquerda no período e mais abaixo no grupo é colocado em primeiro lugar na fórmula. Isso aqui é uma regra geral, né? O hidrogênio, por exemplo, está do lado esquerdo da tabela, o oxigênio do lado direito. Então, sempre notem que
se coloca nessa ordem preferencialmente. Aqui já inverteu a ordem, né? O hidrogênio estaria à esquerda do carbono, mas é colocado primeiro, mas é uma regra. Se mais de um composto pode ser formado a partir de um único elemento, use o prefixo para indicar o número de cada tipo de átomo. Então, esses daqui são os prefixos gregos, né? Mono, di, tri, tetra. A gente usa muito, né, para o futebol, por exemplo, tetracampeão, pentacampeão e assim por diante. Então, indica o número de átomos, né? Por exemplo, temos pentóxido de fósforo, né? Quer dizer, penta 5 oxigênio para 2 fósforo. Então, pentóxido de fósforo, de nitro, né? E assim por diante. O nome do primeiro elemento termina com eto. Isso aí é quando você tem, né, algum composto aí do tipo ânion, né? A gente lembra a terminação dos ânions, também pode ser utilizado aqui. Então seria nitreto de hidrogênio, né? Bom, vamos ver os compostos moleculares. Iodeto de hidrogênio, que é o ácido iodídrico, né? Nitreto de flúor, certo? Ou fluoreto de nitrogênio. É o fluoreto de nitrogênio, né? Sempre pega o nome do composto que está mais à direita, acabado em eto. O iodo está à direita, então iodeto de hidrogênio. Aqui, fluoreto de nitrogênio. Como são 3 flúor, claro, trifluoreto de nitrogênio. Não precisa dizer monohidrogênio, né, nesse caso. Né? Só existe o monohidrogênio, fluoreto de monohidrogênio. Não existem outros tipos de fluoretos. Dióxido de enxofre. O oxigênio não acaba em eto, né? É uma exceção. Certo? O oxigênio é óxido. Então, dióxido de monossulfato. Né? Dióxido de monoenxofre. Não se costuma dizer o número de enxofres aí, porque só existe esse dióxido de enxofre. Existe o trióxido de enxofre e o dióxido de enxofre. Tetracloreto de dinitrogênio. Agora são 2, né? Tetracloreto de dinitrogênio. Tá vendo? Se usa muito os prefixos, né, numéricos, né, mono, di, tri, tetra, penta, né, hexa e assim por diante. Então, sempre começa pelo elemento, você dispõe os elementos colocando eles na ordem, né? O hidrogênio está à esquerda na tabela, depois o iodo. O nitrogênio está à esquerda, depois o flúor. O enxofre está à esquerda, depois o oxigênio. No caso, quando um está abaixo, coloca primeiro o que está abaixo na tabela, né? O oxigênio está logo acima do enxofre, então ele está abaixo na tabela periódica, ou à esquerda na tabela periódica vem primeiro. Então o enxofre está em cima, né, do oxigênio, ele está abaixo, portanto, se coloca ele primeiro. Depois o nome começa pelo nome do elemento à esquerda, o iodo e iodeto, né? Flúor, fluoreto. Só que o oxigênio não é oxeto, tá certo? Lembre-se, o oxigênio é óxido, né? E sempre o número, né? Flúor, fluoreto, iodo, iodeto, óxido, dióxido, porque são 2, fluoreto, né? Fluoreto sempre acaba em eto, né? Com exceção isso para compostos biatômicos, né? Formado por 2 tipos atômicos, certo? Por 2 tipos de elementos. Aqui sempre tem 2 elementos, certo? Hidrogênio. Então, tetracloreto de dinitrogênio. Aqui, só para praticar, que seria 2 oxigênio. Começa sempre o nome pelo elemento que está à esquerda, né? Então, 2 dióxido, né? Tá vendo? Dióxido de quem? De nitrogênio. Aí, dióxido de nitrogênio. É um gás hilariante, né? Esse que é o gás hilariante. Monóxido de dinitrogênio, né? Quando existe o dióxido de nitrogênio, existe o monóxido de nitrogênio, certo? Monóxido de nitrogênio. Então são todos fáceis, né, de usar esses prefixos quando são compostos binários, né, com 2 elementos apenas, elementos químicos, né? Ainda que em quantidades
diversas, né? 2 de nitrogênio para 4 de cloro, por exemplo. Nota que isso aqui pode ser simplificado, né? Para obter a fórmula empírica, ou fórmula mínima. Dá para simplificar tudo por 2 aqui e você tem a fórmula mínima, que é só um artifício, né? Não existe composto N-cloro 2, certo? Ou até exista, mas não seria mais, seria outro tipo de elemento, não seria esse mesmo aí. Bom, aqui um exercício para praticar, nomeie os seguintes compostos moleculares. Então fica fácil, a gente começa sempre do elemento à esquerda e sabemos que sempre acaba em eto, com exceção do oxigênio. Então cloro, temos 4 cloro, então é tetracloreto, acaba em eto. De silício, que está à esquerda, Si é silício. 10 oxigênio, então decaóxido, né? Decaóxido, né? Não é dexoceto, né? Oxeto, não, porque oxigênio não acaba em eto, tá? Lembre-se. Decaóxido de 4 fósforo, então é tetrafósforo, certo? Tetrafósforo. Então, decaóxido de tetrafósforo e tetracloreto de silício. Fácil, né? Então, está aqui a resolução, né? Tetracloreto de silício e decaóxido de tetrafósforo. Tá? Perfeito a resolução dos exercícios. Escreva as fórmulas químicas dos seguintes compostos moleculares. Dióxido de carbono. Então, temos 2 di, né? Óxido, 2 oxigênio, de 1 carbono só, carbono. Né? Então, dióxido de carbono. Lembre-se que o carbono está do lado esquerdo na tabela primeiro. Então, vem o carbono, depois o oxigênio, que ele está do lado direito. Ou, se preferir, sempre aqui é de trás para frente. Começa com o carbono, depois o oxigênio. Sempre começa de trás para frente. Quando lê-se o nome, né, para converter para a fórmula química, você inverte a ordem. Né? Você começa com o óxido vai ser no final, o carbono no começo. Então, C, carbono, só um, né? C, 2 oxigênio, CO2. CO2, o dióxido de carbono, gás carbônico, né? Responsável pelo efeito estufa. Hexabrometo de disilício. Então, hexa é 6 bromo, né? E 2 silício. Só que você coloca o silício primeiro, porque ele está à esquerda, sabe que inverte a ordem, então vem o silício aqui que está no fim, vem por primeiro, e o bromo vem em segundo. Então vai ser silício 2, Si2, e Br de bromo 6, né? Hexa, tá certo? Fácil. Então tá aqui, né? Se for dióxido de enxofre, seria CS2, né? Dióxido de enxofre. Dióxido de carbono, CO2, certo? Então aqui está dando a resposta do dióxido de enxofre, né? Pode ser dióxido de carbono, dióxido de enxofre, que é dióxido de enxofre, certo? Mas lá no exercício está dióxido de carbono, então só muda o S pelo O, certo? E aqui, né, tetrabrometo, hexabrometo, né, 6 bromos, hexabrometo de enxofre, certo? Então tá fácil. Então aqui temos esse esquema que mostra que na natureza tudo que vemos, né, é formado de átomos, mas como que eles se organizam? Os átomos, eles raramente você encontra ele no seu estado elementar, no seu estado não ligado a nada, né? Eles estão sempre formando compostos. Tanto é que é por esse motivo que existe tão poucos elementos químicos e uma diversidade tão grande de substâncias e compostos, né? Nós já vimos isso no exemplo da composição do corpo humano. Praticamente 99% do nosso corpo é formado apenas por 6 tipos atômicos, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo. Né? São poucos elementos químicos que se ligam de maneiras tão diversas para formar, em números tão diversos, em proporções tão diversas, para formar 2 tipos de compostos, né? Seriam iônicos e moleculares. Eles estão, né, muito diversos, não só na maneira, né, na quantidade, mas também na variedade, né, que eles podem se unir, mas também na quantidade. Existem moléculas que
fogem àquela ideia de algo microscópico e invisível. O cromossomo humano ele é uma molécula gigantesca. A celulose da madeira é praticamente uma molécula também astronomicamente grande. Então, essas estruturas já perdem aquela ideia de individualidade, né? São polímeros muito grandes, os próprios plásticos, né? As proteínas. Então, são estruturas macromoleculares, são coisas assim, seria a química macromolecular, né? São estruturas gigantescas. E a proporção de átomos que entram, às vezes, não é muito grande, são átomos, a diversidade atômica que forma essas moléculas, essas estruturas gigantescas, que poderíamos chamar de molécula, mas realmente é um polímero de grande tamanho e massa. Então, além das diversas proporções que existem, são poucos elementos, mas eles se ligam formando cadeias extremamente largas, né? De um átomo se liga a outro, que se liga a outro, que se liga a outro. Os próprios compostos iônicos também têm isso. Um grão de sal é uma unidade em que todos os íons positivos estão ligados, formando um aglomerado único. Você pode ir separando um íon do outro, hidratando, solubilizando o sal de cozinha na água, fazendo com que os íons se saiam daquele cristal e se fiquem envoltos por moléculas de água. Mas no cristal ele é uma estrutura em que um íon está ligado a outro, que está ligado a outro, uma quantidade astronômica de íons. Nas moléculas, existem moléculas extremamente grandes, formando aí, na forma de polímeros, sejam polímeros orgânicos, biológicos, como os carboidratos, a celulose, o glicogênio, o amido, os nossos ácidos nucleicos, RNA, DNA, são moléculas extremamente longas, formadas por poucos tipos atômicos, mas extremamente grandes, de grande massa molecular. Também as proteínas, as miosinas, a pectina, tem vários tipos de polímeros. Então, todos os átomos é assim que eles se organizam na natureza para formar essa diversidade infinita de compostos que podem ser iônicos ou moleculares. Ainda existe um terceiro tipo de organização que são ligações do tipo metálicas. Quando você pega um pedaço de metal, ele é formado, por exemplo, só de ferro, só de cobre, de níquel, de alumínio, ele forma uma ligação que não é nem molecular nem iônica, se chama ligação metálica. A ligação metálica, um átomo está ligado a outro átomo metálico e eles estão envoltos por elétrons livres. Os elétrons metálicos costumam não estar ligados a nenhum átomo individualmente, eles estão soltos, são os elétrons da última camada. E esses elétrons circulam pelo metal, formando uma espécie de cola que une os núcleos. Certo? É como se cada átomo de metálico se tornasse um íon e os elétrons ficassem circulando livremente em torno desses íons. Não é iônico porque para ser iônico teria que ter um elemento que ganhou o elétron e outro que perdeu. No caso, nos compostos metálicos, né, nessas ligas metálicas, os metais não perderam o elétron para outro elemento diferente, eles simplesmente têm os elétrons circulando livremente entre os núcleos. Esses elétrons que estão circulando livremente é que dá condutibilidade elétrica aos metais e também a sua condutibilidade térmica e sua ductibilidade, flexibilidade, as características do brilho metálico que vemos nos metais se devem a esses elétrons livres que circulam na periferia, principalmente dos metais. Então, são basicamente esses arranjos, né, essas organizações que os átomos usam para formar, né, a vasta, infinita quantidade de compostos, né, existentes na natureza. Então, que podem ser moleculares, iônicos ou, não digo compostos metálicos, porque os metais puros, né, não chega a ser um composto. Por exemplo, um ferro, né, um pedaço de ferro puro seria apenas formado de ferro, mas ele se organiza, né,
dessa maneira. E também existem as ligas metálicas, né? O bronze, o amálgama, são os amálgamas, que são misturas metálicas, de dois metais ou mais, né? Então, nessas ligações, os metais estão envoltos por elétrons livres. Bom, os compostos iônicos são formados entre metal que perde elétron e não metal que recebe elétron, formando íons que se atraem. Temos também um caso aqui do cátion NH4, que é um cátion não metálico, mas que forma uma carga positiva. Então, os cátions normalmente são formados por metais, com exceção do amônio. E os ânions são os não metais, que costumam receber elétrons. Podem ser monoatômicos ou poliatômicos. Os compostos moleculares podem ser binários, né? Mas também pode ser não apenas binários, né? Eles podem formar polímeros, formar moléculas extremamente grandes, né? Como já falamos. E esses são formados por compostos não metálicos, certo? A nomenclatura deles, a gente usa aqueles prefixos, né? E também alguns sufixos. Então vamos ver isso com mais detalhe. Normalmente eto, né? Termina em eto com exceção do oxigênio. Então, e também mono, di, tri, tetra, né? Como acabamos de ver. Então essa é a nomenclatura. Existem cátions, assim como ânions, né? Com cargas múltiplas, né? Com uma carga unitária, carga 2, carga 3, carga 4, né? Assim por diante. Então cátions de metais alcalinos têm carga mais 1. Cátions de metais alcalinos terrosos costumam ter carga mais 2. Agora o alumínio, por exemplo, tem carga mais 3, o zinco tem carga mais 2. Os elementos de transição têm carga variável, eles têm capacidade de perder quantidades múltiplas de elétrons, né? Então o ferro pode perder 2 elétrons ou 3. Dificilmente você vai ver um ferro que perdeu só 1. Ele perde 2 ou 3. Então, um estado natural para isso. A gente vai entender isso no futuro, aí, nas aulas sobre metais de transição. Então, a prata costuma perder 1, o alumínio perder 3, formando cátions aí. Então, lembre-se, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles perdem quantidades sempre fixas. Os metais alcalinos perdem 1 elétron, os metais alcalinos terrosos perdem 2 elétrons, porém os elementos de transição têm multiplicidade de estado de oxidação. Os cátions com mais de uma carga são cátions de outros tipos metálicos. Esses que estão do lado de trás possuem normalmente carga fixa, tá? Certo? Carga fixa. Para nomear, nome do não metal primeiro. Se o ânion for monoatômico, adiciona eto, né, como sufixo, por exemplo, cloreto, brometo e o nome do metal. Cloreto de prata, cloreto de alumínio, brometo de cádmio, né, sulfeto de zinco e assim por diante. Se o ânion for poliatômico, por exemplo, aí já temos a gente vai ver isso, temos que olhar a tabela do nome daí do ânion, né? Temos sulfato, nitrato, carbonato, sulfito, bicarbonato, são nomes de ânions aí poliatômicos. Para nomear os cátions de outros metais, nome do não metal primeiro, né? Sempre igual, também, nome do não metal primeiro. Então, o não metal seria o enxofre, são poucos não metais, cloreto, fluoreto, brometo, né? Óxido, sulfeto, nitreto, né? São aqueles poucos não metais. Vem ele primeiro, depois vem o nome do metal. Especificar a carga do cátion metálico por algarismo. Então, quando se trata de elementos que têm mais de um tipo de carga, né, o ferro, existe ferro com carga mais 2, existe ferro com carga mais 3. Aí tem que especificar, certo? Para aqueles elementos que têm carga única, como o sódio, sempre sódio é mais 1, nunca vai existir um sódio mais 2, mais 3. Então, o sódio, todos os elementos da família 1A e 2A, e esses descritos aí, têm carga fixa. Se não lembrar, olhem a tabela, certo? Mas os elementos de transição costumam ter cargas diferentes, aí você tem que especificar. Dizer, cloreto de ferro 2, né, sulfato de cobre 1, e assim por diante. Em algarismo romano, né, 1, 2, 3. Se o ânion for monoatômico, adicionar eto, né, no caso cloreto, brometo, iodeto, ânion monoatômico, só formado por um elemento químico, cloro, bromo, iodo, flúor, né,
enxofre, oxigênio. Então é sempre eto, com exceção do oxigênio, que é óxido. Se o ânion for poliatômico, uso o nome dos ânions da tabela, né, que eu já falei: carbonato, sulfato, nitrato, nitrito, sulfito, né, e assim por diante. Daí o nome do metal, que é mais fácil. O nome do metal é só dizer de cobre 1, de ferro 2, de prata, né, de cromo 3, de cromo 2, e assim por diante. Agora, o nome do ânion é que você vai ter que olhar na tabela muitas vezes. Quando é ânions monoatômicos, acaba em eto, oxigênio e óxido. Porém, quando são ânions poliatômicos, você olha na tabela e tem lá sulfato, sulfito, né, nitrato, nitrito e assim por diante. Um ácido, o que é um ácido? Né? Um ácido existe, a gente vai ver isso com mais detalhe, um capítulo exclusivo para falar de ácidos e bases, mas agora, para uma introdução, podemos dizer que um ácido, né, pode ser definido como uma substância que produz íons H+, quando dissolvido em água. Essa é a primeira definição de ácido, a mais básica é a definição de Arrhenius. Toda substância que dissolvida em água produz íons H+, ou seja, prótons, né? Então, no exemplo, o ácido clorídrico, quando colocado em água, é um gás, né? O ácido clorídrico HCl é um gás, mas você borbulha ele na água e ele forma é assim que ele é vendido, também chamado de ácido muriático. É vendido como uma solução aquosa desse gás, que é muito solúvel em água, ele tem uma hidrofilia muito grande. Então, se você tiver uma atmosfera de ácido clorídrico e coloca água ali, ele passa automaticamente o gás e a água absorve todo esse gás, ele desaparece da atmosfera do ambiente e vai todo para a água. É muito higroscópico, né? Tá aí a estrutura, né? É uma substância pura, é uma molécula que é formada de dois não metais, né? É um gás. Então, compostos iônicos são sempre sólidos, né? Iônicos, cristalinos, né? E compostos moleculares podem existir nos 3 estados físicos. Você pode fundir também compostos iônicos, né, sólidos, mas as temperaturas são elevadíssimas, né? 300, 800, 1000, 2000 graus. Alguns compostos iônicos têm elevado ponto de fusão. Então aqui a estrutura em bola, né, do ácido clorídrico, nota que o hidrogênio é pequeno e o cloro é grande. Então eles estão unidos. Essas ligações do hidrogênio com não metais normalmente se rompem, né, formando íons. Aí o composto larga de ser uma molécula, a molécula é ionizada. Essa ligação se rompe em certas condições e um elemento fica positivo e o outro negativo, ou seja, alguém ganha um elétron e alguém perde um elétron, formando íons que normalmente estão dissolvidos em água, né? Quando dissolvido na água, o H, né, o hidrogênio que sai daqui se dissocia ionicamente, uma dissociação, é uma ionização, né? Uma ionização. Dissociação é quando você coloca um sal na água e os íons pré-existentes se separam, são hidratados, então se chama de dissociação. Os íons já existem, eles se dissociam do retículo cristalino e são solvatados pela água, por exemplo. Agora, na ionização é diferente, você tem moléculas, né, que formadas não por íons, mas por ligações covalentes. E quando coloca na água, essas moléculas se ionizam. Essa ligação entre os dois elementos aqui, né, se rompe, e um fica positivo, ganha um elétron, o outro perde um elétron, daí forma um íon. Só que o hidrogênio só tem um elétron. Se ele perder um elétron, ele vira um próton, né? Vira um núcleo. O núcleo do hidrogênio só tem um próton. Ele não costuma ficar livre, ele se liga à molécula de água, formando esse íon aqui, que é o hidrônio, certo? Então, o hidrogênio com uma carga positiva se liga à água e a carga positiva está sobre o oxigênio, no caso, né? E o cloro fica com um elétron do hidrogênio formando um ânion. Então, houve uma ionização. Então, a gente chama de ácido hidroclorídrico quando está dissolvido na água, né? Ácido hidroclorídrico. Então, cloreto de hidrogênio quando está na forma pura ou gasosa, e ácido hidroclorídrico quando está misturado com água. Alguns ácidos comuns, notem que quando é ácidos mono,
Quando são ácidos não oxigenados, certo? Não oxigenados, formado apenas aí com hidrogênio ligado a um não metal, acaba sempre um hídrico. Então, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, um bromo bromídrico, um iodídrico. Esse CN aqui é um ânion chamado cianeto, né? Cianeto, acaba em eto. Então, é um ácido cianídrico. Com enxofre, ácido sulfídrico. Né? E daí, todo ânion derivado desses ácidos, né, quando ocorre a ruptura, a ionização, a quebra, a separação entre o hidrogênio do seu não metal, aqui hidrogênios estão em todos, né, quando eles se quebram, aí forma um ânion com flúor, por exemplo, fluoreto, o ânion com cloro é o cloreto, o ânion com bromo é o brometo, com iodo é o iodeto, com CN, que é o cianeto, né, cianeto, o enxofre é o sulfeto. Só que o sulfeto tem dois hidrogênios para ser perdido. Se ele perder o primeiro hidrogênio, ele forma o íon hidrogeno sulfeto. Se perder os dois hidrogênios, simplesmente sulfeto. Mas se manter um dos hidrogênios, forma um ânion intermediário com uma carga negativa apenas, chamado hidrogênio sulfeto. Bom, os oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio na estrutura. Então, normalmente os hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Nota que o ácido nítrico, nós temos nitrogênio ligado a 3 oxigênios, certo? Sendo que um dos oxigênios está ligado ao hidrogênio. Então, esse oxigênio ligado ao hidrogênio que dá, né, a acidez se deve a esse hidrogênio aqui que está ligado ao oxigênio, certo? Essa ligação aqui que se quebra para produzir o hidrogênio H+. Lembre-se, acabamos de dizer, ácido é aquela substância que, colocada em água, né, sofre ionização com produção de H+. De onde que vem o H+? Tem que se vir do hidrogênio que se quebra essa ligação com o oxigênio aqui, sendo que o oxigênio fica com os elétrons do hidrogênio, o oxigênio fica negativo e o hidrogênio positivo. E esse hidrogênio positivo vai se ligar com moléculas de água para formar aquele íon hidrônio. Né? Então esse é o ácido nítrico, daqui a estrutura em bola e palito, né? Certo? Aqui o ácido carbônico, um ácido muito importante, o gás carbônico da atmosfera, quando encontra moléculas de água, né, o gás carbônico, e sai dos escapamentos dos carros, ele reage com a água, o CO2, para formar isso aqui, ácido carbônico. E o ácido carbônico é um ácido, então é por isso que ocorrem as chuvas ácidas. Mas do escapamento dos carros não sai só gás carbônico, sai gás de nitrogênio também. Daí também forma o ácido nítrico, né? E forma também ácidos de óxido de enxofre, trióxido de enxofre, sai dos escapamentos, forma ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, isso corre, né? Forma a chuva ácida. Esses gases, esses óxidos, chamados de óxidos ácidos, né? Que é o CO2, o SO3, o SO2, eles estão na atmosfera e reagem com água, ou água atmosférica, ou água até mesmo dos oceanos, e ao reagir formam esses ácidos. Certo? A gente vai ver isso no futuro. E daí formam ácidos que estão acidificando, né, os mares e matando os corais. Está aqui, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio. Hidrogênio é nessas ligações que se quebram, que se rompem, para o hidrogênio sair na forma de H+, acontece uma ionização, certo? Toda vez que você coloca um ácido desse na água, acontece essa ruptura entre o hidrogênio e o oxigênio aqui. Tem duas posições, por isso é chamado diácido. Esse é um composto oxiácido por conter oxigênio na estrutura do ácido, mas também podemos dizer que é um diácido porque tem dois hidrogênios ionizáveis. Esse aqui é um monoácido que só tem, né, um ácido nítrico só tem um hidrogênio ionizável. Aqui o ácido carbono tem dois. Quando ele perde o primeiro hidrogênio, daí você forma um ânion chamado hidrogênio carbonato. Quando perder os dois, se forma simplesmente carbonato. Então os ânions que se formam também têm nomes, né? O ácido nítrico, quando perde o hidrogênio, esse NO3 aqui, se forma um ânion. Esse ânion se chama nitrato. Né? Então, quando se perde, o ico passa para ato. Né? Então, bico de pato, de ico para ato. Então,
O nítrico se transforma em nitrato quando perde o hidrogênio. O carbônico se transforma em carbonato quando se perde um hidrogênio. Ou se transforma num hidrogênio carbonato quando mantém um dos hidrogênios, ou carbonato simplesmente quando perde os dois hidrogênios. Daí forma um ânion com duas cargas negativas porque perde dois hidrogênios iônicos. Né? Um H+ sai daqui, um H+ daqui. E daí forma uma carga negativa sobre esse oxigênio e outra carga negativa sobre outro oxigênio. É um ânion com duas cargas negativas, então se chama carbonato. Quando mantém um dos hidrogênios é só hidrogênio carbonato, também chamado bicarbonato. Está aqui o ácido fosfórico, é um triácido, note que começamos com monoácido, que só tinha um hidrogênio ionizado, aqui é um diácido, que tem dois hidrogênios ionizados, e aqui no ácido fosfórico nós temos três hidrogênios ionizáveis, que é um triácido, né? Também um ácido oxigenado. Note que sempre o elemento central aqui, o nitrogênio, carbono, fósforo, está no centro, ligado a vários oxigênios, sendo que algum desses oxigênios pode estar ligado a hidrogênios. Então, aqui um deles está ligado a hidrogênio, tem dois ligados a hidrogênio. O fósforo sempre é central, né? Está aqui no centro. Está ligado a três grupos OH. Sabemos que essas ligações OH, o oxigênio costuma ficar com o elétron do hidrogênio, né? Parecendo uma ligação iônica, uma ligação, uma ruptura, né? Em que o não metal perde elétron e o metal ganha, né? O não metal ganha o elétron e o metal perde. Mas isso só acontece na água, certo? Esses hidrogênios, com hidrogênio principalmente aqui, eles se quebram e os elétrons ficam para o oxigênio. Então pode haver um ânion se formar aí, pode haver várias formas de ânion aqui, né? Se quebrar apenas essa ligação, acontece a ionização com esse oxigênio negativo. Pode quebrar essa segunda ligação e ficar duas cargas negativas, um cada oxigênio. E por fim, se sair os três hidrogênios, terão três cargas negativas, um sobre cada oxigênio. Então, os nomes desses ânions que se formam, uma carga negativa em cada oxigênio, se chama fosfato. Se ainda mantém um hidrogênio, seria hidrogênio fosfato. Se mantém dois hidrogênios, é dihidrogênio fosfato. Certo? Então, nomeando oxiácidos e oxiânions. Então, está aqui. Os ácidos oxiácidos existem na forma de prefixo per e sufixo ico. Então, perclórico, periódico, perbrômico, né? Periódico, né, também. Enfim. E depois tudo que acaba em ico vai para ato. O ânion se chamará periodato, clorato, né? Perclorato. Então, se você tem um elemento, quanto maior o estado de oxidação, o estado normal é chamado ácido com terminação ico, certo? Então, por exemplo, ácido sulfúrico, ácido clórico, ácido brômico, né? Essas terminações em ico, o ânion final tem terminação em ato. Se você tirar um dos oxigênios do ácido com terminação ico, você tem que dizer que esse se transforma num ácido per, coloca o prefixo per. Então, se existe o ácido sulfúrico, se tirarmos aí, acrescentarmos um oxigênio, infelizmente com o ácido sulfúrico não tem como acrescentar um oxigênio. Se tivermos o ácido sulfuroso, sim, o sulfuroso pode se acrescentar um oxigênio e se transformar em sulfúrico, certo? Agora o ácido clórico, por exemplo, você pode acrescentar um oxigênio e se transformar ele no ácido perclórico. Então, quando você tem como adicionar cloros, oxigênios ao átomo central, né? Vimos que tem um átomo central ligado a vários oxigênios. Então, esse número de oxigênio pode ser variado. Então, à medida que você acrescenta o número de oxigênio, você vai mexendo aqui no nome, certo? Do oxiácido. Então, existe, por exemplo, o clorídrico, quando é só o hidrogênio e o cloro. Se você coloca um oxigênio ligado ao cloro, já passa a ser hipocloroso. Se adiciona mais um oxigênio ao cloro, isso é ácido cloroso. Se adiciona mais um oxigênio ao cloroso, se transforma em ácido clórico. Se adiciona mais um oxigênio ao cloro,
que são 4 no total, esse oxigênio que se pode adicionar, ele se chama perclórico. E quando esses ácidos perdem hidrogênio, se ionizam, tudo que acaba em ico passa para ato, e tudo que é uso passa para ito. Tá? Então, o ácido perclórico, quando ioniza, se transforma em ácido o perclorato, né, o ânion, o oxiânion perclorato. Quando o ácido clórico perde, né, um hidrogênio, se transforma no ácido clorato. Quando o ácido cloroso perde um hidrogênio, se transforma no ânion clorito. E quando o ácido hipocloroso perde, se chama hipoclorito. Ó. Aí está, o hipoclorito. O hipoclorito é um ânion devido à ionização do ácido hipocloroso. Tá certo? A regra para nomear oxiânios, os ânions oxiácidos são os seguintes. Quando todos os íons H+, são removidos do ácido, terminação ico passa para ato, certo? Então, tudo que acaba em ico vai para ato. Sulfúrico, sulfato. Nítrico, nitrato. Né? Carbônico, carbonato. Né? Clórico, clorato. Né? Perclórico, perclorato. E assim por diante. Então, tudo que acaba em ico vai para ato. O ânion correspondente vai para ato, certo? Não se esqueça. Bico de pato. Acaba em ico, vai para ato. Quando todos os íons H+ são removidos do ácido terminado em oso, o nome do ânion resultante termina em ito. Então, se for o ácido de origem for cloroso, o ânion resultante é clorito. Se o ácido de origem era o ácido sulfuroso, o ânion resultante é sulfito. Se o ácido de origem era hipocloroso, o ânion é hipoclorito. Então, tudo que acaba, todo ácido que tinha terminação oso, o ânion, depois da ionização, passa a ser ito. Certo? Os nomes dos ânions com mais de um hidrogênio foram removidos parcialmente, deve indicar o número de hidrogênio restante. Então, se ainda tem um hidrogênio ligado ao grupo carbonato, então se diz hidrogenocarbonato. Se existe ainda 2 hidrogênios ligados ao fosfato, se diz dihidrogenofosfato. Né? Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, existe o fosfato que perdeu 3 hidrogênios, então simplesmente fosfato. Se dos 3 hidrogênios só perdeu 2 e ainda manteve 1, então é hidrogênio fosfato. Se ainda tem 2 hidrogênios, é dihidrogênio fosfato, certo? Então se diz o número de hidrogênios, que, como foi visto, existe ácidos com 2 hidrogênios ionizáveis, com 1 hidrogênio, ou com 3, né? São diácidos, triácidos, poliácidos. Nome de oxiácidos e oxiânios que contêm cloro. Então, aqui um exemplo. Se fosse só hidrogênio e cloro, seria um hidrácido, certo? Não teria nenhum oxigênio. Seria só hidrácido. A terminação seria hídrico. E o nome do ânion terminaria em eto, seria cloreto, só o cloro, né? Certo? Aqui está errado, esse aqui é 2, certo? Aqui tem 2, aqui teria que ter 2, aqui tem nenhum, aqui teria que ter nenhum. Então aqui está errado, corrijam aí, são 2 aqui, começa com 4, 3, 2 e 1, certo? Então, quando esse hidrogênio sai, fica cloro O, uma carga negativa. Sai com hidrogênio H+, fica o cloro com carga negativa, aqui, o oxigênio dele, né? Carga negativa. Então estaria cloro O. Isso chamaria hipoclorito, porque veio do ácido hipocloroso. Se aqui é 2, certo? Então aqui seria 2 também. Então sai um hidrogênio aqui do ácido cloroso, o resultante é clorito, certo? Com 2 aqui. Esse daqui tem 3 oxigênios, é o ácido clórico. Se sair esse hidrogênio, forma um ânion correspondente, que é o clorato. Está correto, clorato. Esse daqui tem 4 oxigênios, se sair o hidrogênio, fica o ácido perclórico, passa a ser perclorato. Note que o ico sempre passa para ato, ico para ato,
o oso para ito. E os prefixos se mantêm, né? Os prefixos se mantêm no ânion como no ácido. Então, isso aqui são estados de oxidações crescentes, né? Com oxigênio, com 2, com 3, com 4, e aqui também seria com 1, com 2, com 3, com 4 oxigênios. O estado de oxidação do cloro vai aumentando, ele vai ficando mais oxidado, né? Então, nomeia os seguintes oxiácidos e oxiânios, né? Então, esse aqui é um oxiácido, porque é um fósforo central ligado a 3 oxigênios, tem hidrogênio. Esses hidrogênios estão ligados aos oxigênios, certo? Então, é o ácido fosfórico, né? Esse aqui seria o ácido fosfórico, né? E esse aqui é o ácido esse que é o viria do ácido periódico, é o periodato, tá? Periodato. Você pode olhar na tabela periódica, né? Esse aqui é o ácido fosfórico, né? Certo? Vamos ver aqui. Esse aqui é o ácido fosfórico, certo? Começamos com o nosso ácido de referência, o ácido fosfórico, esse que é o ácido fosfórico, perdeu um dos oxigênios, então é fosforoso, né? Ele é chamado de fosforoso, tá? Tá errado. Então, esse H3, o PO4 é fosfórico, o PO3 é fosforoso. É fosforoso. Esse daqui é o ácido periódico, né? Esse aqui é o ácido iódico, simplesmente. Então, esse aqui é o periódico. E quando ele perde hidrogênio, se transforma no periodato. Então, o ácido terminado em "-i" passa para ácido. Então, periódico, periodato. Perclórico, perclorato. Né? Ácido sulfúrico, sulfato. Ácido nítrico, nitrato. E ácido fosfórico, fosfato. Então, sempre ele se mantém hidrogênio, hidrogênio trio, né? Monohidrogênio fosfato, hidrogênio sulfato, hidrogênio carbonato, assim por diante. Uma base pode ser definida como uma substância que produz íon hidróxido. Então, se um ácido produz, quando colocado em água, um íon H+, uma base, quando dissolvida em água, produz íons, né? Íons OH-, certo? Enquanto que o hidrogênio dos ácidos está sempre ligado ao oxigênio nos oxiácidos, certo? E nos não metais, quando se trata de hidrácidos, né? Por exemplo, hidrogênio ligado a cloro, ácido clorídrico. Hidrogênio ligado a flúor, ácido fluorídrico. Hidrogênio ligado a grupo CN, ácido cianídrico. Né? Hidrogênio ligado a enxofre, ácido sulfídrico. Certo? Agora, quando o hidrogênio está ligado a um oxigênio, já é um oxiácido. Ele não acaba em hídrico mais. Ele já é ato ou íquo. Né? Sulfúrico, sulfato, passa para ânion, sulfato. Sulfuroso, né? Certo? Ácido fosfórico, fosforoso, cloroso, hipocloroso, perclórico, clórico, periódico, iódico, certo? Então, nesses casos, quando é oxigenado, acaba em ico ou ato. Pode ter prefixo per ou prefixo hipo, né? Hipofosfórico, perfosfórico, enfim. Então, para ser uma base agora não, tem que ter o OH-. E esse OH- está ligado a um metal, certo? As bases, elas já são iônicas, previamente. O OH- está ligado a um não metal, a um metal. Então, o OH-, que é um ânion, está ligado a um metal que seria um sódio, por exemplo, que perdeu um elétron, e o OH recebeu esse elétron, fica no OH-. Então, se você tiver o sódio, que é um metal ligado ao OH-, você tem hidróxido, e chama hidróxido de sódio, né, que é a soda cáustica. Se esse OH- estiver ligado a qualquer metal, OH ligado ao magnésio, então seria hidróxido de magnésio. Notem a diferença. No caso das bases, você tem não metal, que é o grupo OH, que são não metais, ligado a metais, que seriam magnésio, ferro, zinco, que seja. Então você tem compostos iônicos previamente formados em retículos cristalinos, sólidos, que quando colocado em água, não vai acontecer uma ionização, os íons já pré-existem, vai haver uma dissociação iônica. Então, a base é uma substância que, quando colocada em água, dissolvida em água, vai acontecer a dissociação iônica
conformação, né, liberação, hidratação de íons hidróxidos de um lado e o cátion de metal de outro, certo? Enquanto que os ácidos diarrênicos são substâncias que, quando dissolvidas em água, vai acontecer ionização. É uma ligação covalente, são moléculas de ácidos que vão se ionizar. As ligações de hidrogênio e oxigênio vão se quebrar naquele momento e vai se formar os íons no momento que se colocar na água. Então, o ácido clorídrico é um gás, uma molécula, coloca na água, ela quebra a ligação hidrogênio do cloro e forma os íons H+, e cloreto, né? Agora, as bases são compostos salinos, são compostos iônicos, em que o ânion é o OH- e o cátion, né? A carga positiva seria um metal, com cargas já pré-existentes, certo? Então, OH- com alumínio seria hidróxido de alumínio. OH- com zinco seria hidróxido de zinco. OH- com magnésio seria hidróxido de magnésio, que é o nosso leite de magnésio usado como antiácido. O OH- com cálcio seria hidróxido de cálcio, que é o cal, né? Existe o cal vivo e o cal morto, né? O cal morto é quando se coloca o cal na água. Então, esse hidróxido de cálcio seria o resultante da reação do cal com a água, que forma aquela tinta branca usada para pintar as paredes, né? Os muros. Então, aquela lá é uma mistura de cal com água, que forma hidróxido de cálcio. Então, notem a diferença. O OH- das bases, ele já pré-existe na forma de composto iônico, sólido, cristalino, que quando colocado em água vai haver dissociação, a separação desses íons, né? Formando o H de um lado, que é o íon negativo, o hidróxido, e o metal H+, pré-existente, né? O íon positivo, o cátion, e vai separar para o outro. Haver uma dissociação simplesmente, para os casos de bases, né, que são solúveis. Algumas bases, alguns hidróxidos são insolúveis na água, não se dissolve. O próprio hidróxido de cálcio, ele forma um pozinho branco na água, né, certo? Mas, enquanto isso, os ácidos não existem íons pré-existentes, existem moléculas de ácido, existe a molécula de ácido sulfúrico, existe a molécula de ácido nítrico, existe a molécula de ácido fosfórico. Quando colocado em água, acontece a quebra da ligação entre o hidrogênio e o oxigênio desses oxiácidos para formar compostos iônicos, né? Uma mistura iônica hidratada. No caso aí, o ácido clorídrico é um gás, coloca na água, forma H+ de um lado e cloreto do outro. Se colocar HF, né, que é ácido fluorídrico, na água também acontece a mesma coisa. Então, notem a diferença, tá? Então, aqui nós temos o hidróxido, alguns exemplos, né? Hidróxido de, o hidróxido, ou H-, é um íon um ânion, né? Muito importante, né? Chamado hidróxido. Hidróxido com uma carga negativa, a gente sabe que o sódio tem uma carga positiva, que está na família 1A, ele costuma perder um elétron, o oxigênio aqui do grupo OH recebe um elétron. Ele forma um íon positivo, né? O sódio, e o íon negativo, que é o oxigênio do OH, hidróxido de sódio. Você pode fazer isso, né? Essa mesma lógica para todos os compostos, os metais, né, da família 1A. Se colocar potássio, hidróxido de potássio. Se colocar lítio, hidróxido de lítio. Se for, né, césio, hidróxido de césio. De bário. Né? Bom, da família 2A nós temos o berílio, hidróxido de berílio, hidróxido de cálcio, hidróxido de... Só que no caso do cálcio necessita de 2 OH, porque cada cálcio perde 2 elétrons. E cada OH, oxigênio do OH, recebe apenas um. Então, teria que ter 2 grupos OH para formar hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio. Está aqui hidróxido de potássio, né? O potássio também é da família do sódio, da família 1A. Também é 1 para 1. 1 de OH para 1 de potássio. O bário já é da família 2A, o metal da família 2A perde 2 elétrons, então ele precisa de 2 grupos OH. 2 cargas negativas. E o bário, perdendo 2 elétrons, fica com 2 cargas positivas. Bom, hidratos, o que são hidratos? Hidratos são compostos que estão cercados de moléculas de água, que possuem água na sua composição. São compostos que contêm um número específico de moléculas de água unidas a ele. Então, o cloreto de bário, quando você coloca o bário, né, dissolvido em água e espera a água evaporar, vai se formar um sólido.
esse sólido ainda contém águas unidas, forma um sólido, um cristal, né? Mas incrustado nesse cristal existem moléculas de água ligados, né? Hidratando, cercando os íons. Então você diz que existe composto molecular, que é a água, né? Um composto molecular, não é íon. Agora o bário e o cloro, eles estão ionizados. Então tem um bário positivo, com duas cargas, o cloro negativo, cada átomo de cloro teria uma carga negativa. E cercando, né, esses íons estariam moléculas de água nessa proporção. Para cada, né, para cada BaCl, sabemos que o bário positivo vai estar cercado de ânions negativos, né, que é a atração elétrica. Só que teríamos compostos moleculares aqui, que seria H2O, que estaria cercando ali, estaria entremeando esses íons. Porque a água possui uma molécula polar, existe um polo negativo sobre o oxigênio que é atraída pela carga positiva do bário. Então a molécula de água estaria ali intercalada no retículo cristalino. Se você aquecer, chega um momento que a molécula de água escapa desse cristal e daí só fica o cloreto de bário. Você consegue fazer com que a água evapore, se desprenda, né, desse sólido. Seria uma espécie de fusão, né, ou pré-fusão, né, desse hidrato. Então, esse composto se chama dihidrato, né, porque tem duas moléculas de água, de cloreto de bário. A gente sabe que cloreto de bário é Ba, cloro 2, então cloreto de bário. Dihidrato de cloreto de bário. Aqui, o cloreto de lítio também é um sal muito higroscópico, ele gosta muito de água, tanto é que se você pegar e abrir um frasco de sal, de cloreto de lítio, que é um composto iônico, e deixar exposto ao ar, ele vai se, como se ele se derretesse, ele começa a absorver a umidade do ar. Então ele é higroscópico, ele poderia ser usado como um agente dessecante, você coloca dentro de um recipiente, um pouco de cloreto de lítio e fecha que toda a umidade vai ser atraída, vai ser absorvida com o cloreto de lítio. Então aqui é o monohidrato de cloreto de lítio. Monohidrato de cloreto de lítio. Aqui nós temos o heptahidrato de sulfato de magnésio. Tá? Aqui o grupo sulfato, o ânion se chama sulfato, o magnésio é o metal. Então, você já aprendeu, dá nome a isso, você encontra o metal sempre está do lado esquerdo, o bário é o metal, o lítio é o metal, o magnésio é o metal. Depois do metal vem os ânions, né? Os ânions são sempre não metais, o cloro é um não metal, SO4, né? O enxofre, o oxigênio é um ânion poliatômico, é um sulfato. Você olha na tabela, sulfato de magnésio. Tem 7 águas de hidratação que estão incrustadas nesse sólido. Então se chama heptahidrato de sulfato de magnésio. Heptahidrato. Aqui nós temos o nitrato, né? O SR é um metal, se chama estrôncio. NO3, se você olhar na tabela de ânions, até se familiarizar com esses nomenclaturas, se chama nitrato. Então você tem 2 nitratos, né? Por que 2? Porque cada nitrato tem uma carga negativa. Se você olhar para o estrôncio, você vai ver na tabela que ele tem 2 cargas positivas, ele está na família 2A. Então ele tem 2 cargas positivas, ele perde 2 elétrons. Então, como cada nitrato só pode receber um, você vai olhar lá, ele tem uma carga negativa apenas, e o estrôncio tem 2 positivas, você vai precisar de 2 nitratos. Esse sal, chamado nitrato de estrôncio, ele cristaliza na forma, né, tetrahidratado. Então seria tetrahidrato de nitrato de estrôncio. Não tem como saber previamente, assim, não existe uma forma de prever com quantas moléculas de água um sal vai hidratar, né, cristalizar, vai ser hidratado, certo? Isso aí só olhando mesmo nas tabelas para saber. Então, tetraidrato de nitrato de estrôncio. Existem algumas substâncias que perdem, né, mudam de cor. Quando o sulfato de cobre está hidratado, ele tem cor azul. Aí você deixa ele num recipiente para absorver a umidade. Então ele é um agente chamado agente dessecante. Você quer
eliminar a umidade de um recipiente, no interior de uma câmara, de um recipiente, você coloca o sulfato de cobre branco, que ele não tem água ainda contido nele. Sulfato de cobre não hidratado, anidro, né? Certo? Seco. Daí você deixa lá, ele vai absorver a umidade desse ambiente e à medida que ele vai absorvendo a umidade do ambiente, ele vai se tornando azul. Isso pode demorar, porque ele precisa de 5, ele é capaz de absorver 5 moléculas de água por cada unidade de sulfato de cobre. Então, é usado como agente dessecante. Isso é bom, inclusive, porque você vê a hora que ele já está hidratado e ele tem que ser substituído. Então, se você usa sulfato de cobre como agente desidratante, você coloca ele numa câmara, né, e daí você fecha e vai colocando substâncias que você quer mantê-las secas lá dentro. São substâncias que são sensíveis à umidade, então você coloca nessas câmaras, na presença de sulfato de cobre, para eliminar a umidade do ar que existe lá dentro. Com o passar do tempo, você vai vendo que o sulfato de cobre, antes anido, branco, vai se tornando azulado. Então, chega na hora de você substituir ele. Ou restaurar ele, né? Certo? Restituí-lo. Então, o que você faz? Você pega esse sulfato de cobre azul, coloca numa mufla e aquece 200 graus, 150, 200 graus. Tem uma temperatura adequada por um certo tempo. E ele vai voltar a ser branco. Perde a água. Daí você pode retirar da mufla e voltar a colocar dentro da câmara, esperar esfriar e ele está pronto para ser usado novamente. Então, agente dessecante, muito utilizado em laboratório, também por causa dessa mudança de cor que indica o momento de ser substituído. Alguns compostos comuns, certo, que a gente compostos que usamos no nosso dia a dia, né? E que às vezes não sabemos a fórmula. Está aqui a água, por exemplo, H2O, todo mundo sabe, amônia, NH3, é um gás, mas quando dissolvido em água forma um composto chamado hidróxido de amônio. Esse é um nome comum, né, amônia, mas ele também pode chamar, a água pode chamar monóxido de dihidrogênio, né, que seria uma coisa um pouco rara de se pronunciar, estranha, né, mas seria uma maneira de se referir à água. Monóxido, porque só tem um oxigênio, de dihidrogênio, porque possui 2 hidrogênios, né? Então, monóxido de hidrogênio. Então, me passe aí um copo de monóxido de dihidrogênio. Que coisa rara. Então, aqui, nitreto de trihidrogênio é amônia, simplesmente. O gelo seco, que é o gás carbônico, é dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um gás, mas ele pode passar para o estado sólido. Inclusive, é interessante que o CO2, que é o monóxido, o dióxido de carbono, o gás carbônico, ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Nas condições assim normais, né, de temperatura e pressão, essa transformação é comum. Ele passar do estado sólido para o estado gasoso, sem passar para o estado líquido. Se chama sublimação. Então, quando você joga gelo seco no ambiente ou dentro do líquido, né, ele começa a soltar aqueles vapores brancos, né? É bom para formar névoa, efeitos especiais em shows, né? O pessoal usava muito. Hoje já existem outras substâncias, mas ele é muito utilizado porque é inócuo, né? Apenas pode causar asfixia se tomar conta do ambiente e falta oxigênio, mas ele não é, tirando esse problema, ele não causa outros problemas maiores. E se pode colocar substâncias coloridas, né? Daí forma vapores coloridos. É claro que ele pode passar para o estado líquido dentro de certas condições. Daí se chama fluido supercrítico. Quando determinada pressão e temperatura ele passa sim para o estado líquido. E esse líquido muitas vezes é usado para fazer extrações, né? Chama fluido supercrítico. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha usado aí, né, para tempero na culinária. O gás hilariante, que já falamos, hilariante porque causa riso, né? Então, se você inspirar esse gás, você é impelido ao riso,
de forma involuntária, né? Você começa a dar risada, ainda que esteja motivos para estar triste. É algo muito interessante o efeito desse gás, né? Ele também, em grandes concentrações, pode causar anestesia e perda de consciência, e em grandes quantidades pode causar aí uma parada cardíaca, respiratória, como todo substâncias que causam aí anestesia ou depressão no sistema nervoso central. Carbonato de cálcio é o mármore, é o calcário, né? É o giz, carbonato de cálcio. O calcário, ele encontramos normalmente um solo branco, em forma de um pó branco, existe em alguns locais. Se você jogar ácido clorídrico sobre uma porção de carbonato de cálcio, você vai ver uma efervescência, se forma gás carbônico. Então, uma maneira de você identificar carbonato de cálcio, o calcário, é pegando uma pequena quantidade e jogando o ácido clorídrico em cima. Se começar a formar gás, é o gás carbônico que está se desprendendo, é sinal de que aquele material é carbonato de cálcio. Quando esse carbonato de cálcio, que é um pó branco, que é resultante do quê? Da deposição de conchas, né? Conchas marinhas, esses exoesqueletos de organismos aquáticos marinhos, eles vão se depositando no fundo, e com o passar do tempo vai se fragmentando até virar um pó, com o passar dos anos. Então esse pó, essa massa branca, chamando calcário, é usado para correção de solo, né? Quando está a acidez do solo elevada, se joga calcário para corrigir a acidez. Então esse calcário, esse pó branco, ele vai se depositando no fundo. Se por algum motivo, né, metamórfico, modificação da crosta terrestre, esse material for submerso sobre rochas, a rocha vai prender nas camadas superiores, vai pressionar, comprimir o calcário. Quando o calcário for comprimido de forma natural, né, na natureza, o depósito de lava por cima, movimentos tectônicos, esse material for engolido e for pressionado, ele forma uma rocha muito mais dura do que é chamado mármore. Então esses mármores nada mais são do que antigas conchas, né? Exoesqueleto de animais marinhos que se depositaram. Com o passar do tempo, eles foram pressionados, como se fosse o petróleo, né? Foram pressionados e formaram rochas mais duras, que são nada mais chamadas que mármore, que é muito valorizado. Então, você olha para uma mármore hoje, você vê aqueles desenhos, imagine, tem uma história ali escrita naqueles desenhos do mármore, né? São esqueletos exoesqueletos de animais marinhos que se depositaram, depois foram comprimidos, são chamados de rochas metamórficas, né? Porque sofreram uma espécie de metamorfose. É usado como giz para escrever no quadro negro, né? Bom, o cal, óxido de cálcio, cal viva, existe o vivo e o morto, né? O cal morto depois que você coloca ele na água, se chama cal morto. Então, o cal, que é o óxido de cálcio, na presença de água, sofre uma reação química, se transforma em hidróxido de cálcio. Então, o cal vivo e o cal morto. O cal é produzido pelo aquecimento do carbonato de cálcio. Esse mesmo carbonato, mármore que falamos anteriormente, se você aquecer ele numa fornalha, ele se decompõe, libera uma molécula de CO2, ó, sai um carbono e 2 oxigênios, CO2, né, um monóxido de carbono, se libera e fica só o cal. O cal não consegue ser decomposto mais. Você pode aquecer ele a quase 2.000 graus e ele continua estável. Ele não sofre mais decomposição por aquecimento tão facilmente. Agora, o carbonato de cálcio, se você aquecer, não sei exatamente a temperatura, talvez aí uns 500, 800 graus, ele produz CO2, libera CO2 e se transforma em cal, certo? Se decompõe. Então, a produção mundial de cal, né, usado na construção, vem do carbonato de cálcio, que por sua vez vem dos exoesqueletos de animais marinhos, certo? E depois se faz aí essas pinturas de muro, né? Hidróxido de cálcio colocando na água, se faz construção. O bicarbonato de sódio, certo? Se você pegar o CO2 e colocar na água, se forma ácido carbônico. Então, se você soprar com um canudinho a água, e nessa água tiver hidróxido de cálcio,
vai se formar bicarbonato de cálcio, que é um sólido branco, né? Vai ficar branco. Então, muitas vezes os médicos queriam assustar os seus pacientes e mandavam soprar uma solução de hidróxido de cálcio e a solução ficava branca. Daí falavam se está precisando de tratamento, se está com algum problema. Bom, isso seria uma lenda, né? Existe o bicarbonato de sódio. Então, se você pegar bicarbonato de sódio e colocar num frasco, colocar ácido clorídrico ou até mesmo vinagre, vai formar, ou limonada, né? Colocar limão, suco de limão, você vai formar gás carbônico, vai começar, esse bicarbonato aqui vai se transformar em CO2 e água. E, né, certo? Vai liberar gás carbônico. Esse aqui é um sal básico, né? Então, quando você colocar na presença de ácido cítrico, né, do suco de limão, o ácido cítrico vai reagir com o bicarbonato, vai liberar gás carbônico. O gás carbônico vai ficar dissolvido na água e vai formar uma limonada gaseificada, certo? Não é muito recomendado por causa do sódio, né? Se tem sódio. Esse aqui é o carbonato de sódio decaidratado. Isso aqui se chama bicarbonato de sódio decaidratado. Sulfato de magnésio heptahidratado, é o sal Epsom, também é usado sal amargo para antiácido, se toma. As pessoas que precisam de magnésio, né? O magnésio é importante, você pode tomar magnésio na forma de sulfato de magnésio. O magnésio é importante porque ele ajuda nas reações da quebra do ATP, né? Trifosfato de adenosina, necessita de magnésio para acontecer reações de hidrólise do ATP. E o ATP é usado em todo o nosso organismo para gerar energia, né? Tudo que no nosso organismo é movido a ATP. Veremos isso na química orgânica. E daí o ATP, para ser hidrolisado e exercer suas funções, necessita desse cofator que é o magnésio. Então é como se fosse um lubrificante, né? Sem magnésio as coisas não funcionam no nosso corpo. O hidróxido de magnésio é o leite de magnésio usado como antiácido, certo? Aqui o magnésio também é usado como cloreto de magnésio, muito usado também como uma pílula de cloreto de magnésio, muitas pessoas tomam como um suplemento alimentar. Que o magnésio não é, às vezes, muito comum nos alimentos e é, como eu falei, muito necessário para o corpo humano. Então, existe também, além do sulfato de magnésio, o cloreto de magnésio, que é ingerido. O carbonato, o sulfato de cálcio desidratado é o gesso de psita, tá? Então, existe muito conhecimento, muita química ao nosso redor, certo? Que a gente, às vezes, desconhece e é importante para nossas vidas. Bom, química orgânica é um ramo da química que não vai ser tratado de tão importante que vai ser tratado como disciplina à parte. A gente conhece química orgânica, é um universo da química. A química geral abrange tudo, mas ela só introduz, os indivíduos nesse mundo que é a química. E a química orgânica é uma grande parte dessa química. E existem as funções orgânicas, né? Sabemos que existem funções inorgânicas. Existe a química inorgânica e a química orgânica. E a química geral. E também existe a físico-química, certo? Então, a química inorgânica é aquela química que não trata de compostos com carbono. A química orgânica trata da química que tem carbono. E o carbono ele é extremamente versátil. Ele é o elemento químico que permite essas cadeias imensas, quase infinitas de elementos. Um carbono se liga a outro, que se liga a outro, que se liga a outro, formando aí uma corrente intercalando com outros elementos químicos, como flúor, com oxigênio, fósforo, nitrogênio. Então formam aí, o carbono tem essa propriedade de formar longas cadeias estáveis, né? Estáveis, porque essas coisas não, 1000 átomos ligados uns aos outros, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de átomos ligados, e eles continuam estáveis, não se quebram com facilidade as ligações entre eles. Então, essa é a propriedade que o carbono tem. E tendo essa capacidade de se ligar
um tão vasto número de outros átomos de carbono, cria uma diversidade de compostos infinitas. E existe toda uma química voltada para estudar esses compostos. São os compostos orgânicos, que originalmente pensava-se que apenas os organismos vivos eram capazes de produzir esses compostos orgânicos. Isso tem toda uma química, uma disciplina química voltada para estudar compostos orgânicos, química orgânica, que envolve essa química do carbono. E a química orgânica possui seus grupos funcionais orgânicos, né? Enquanto que a química geral, já vimos agora, na química inorgânica, existem as funções, os grupos funcionais orgânicos, que já vimos dois, que são, vimos os sais, né, compostos iônicos, já vimos os ácidos, que tem hidrogênio ionizado, temos as bases inorgânicas, que são aquelas que têm o grupo hidróxido, né? Também vimos os óxidos, né? Os óxidos que têm oxigênio. Então, são 4 funções inorgânicas apenas, né? Assim, principais. Óxidos, né? Que são compostos iônicos em que tem o oxigênio, como ânion ligado a um metal ou a um não metal. Temos os hidrácidos e oxiácidos, que tem hidrogênio ligado ao oxigênio ou hidrogênio ligado ao não metal. Temos os sais, que são metais ligados com não metais, formando compostos iônicos, certo? E as bases, que têm grupo OH ligado ao metal. OH ligado ao metal. Lembre-se que o OH pode estar ligado a não metal. Daí nós temos ácidos, certo? Ácidos de diversas intensidades, uns mais fortes, outros mais fracos. Então, quando o OH está ligado a um metal, daí se fala em íon hidróxido. E o íon hidróxido forma as bases. Agora, quando o OH está ligado a um não metal, nós temos um ácido. A ligação não existe ligação iônica. Ligação iônica só existe com metais e não metais. Então, se o OH estiver ligado a um metal, o oxigênio está negativo, porque ganhou o elétron, e o metal está positivo, porque perdeu, forma um sal. No caso, com o OH seria um hidróxido, seria uma base. Agora, se o OH estiver ligado a um não metal, daí nós temos um ácido. Existem ácidos mais fortes e mais fracos, mas ele tem sempre propriedade ácida quando está ligado a um não metal. Aqui nós temos um OH ligado a um não metal. Então, isso aqui não é um hidróxido, né? Isso aqui seria um ácido, pelo conceito inorgânico. E realmente existe uma certa acidez nesse composto, mas é muito fraca. Isso aqui é considerado um álcool, dentro da química orgânica, que tem toda uma classificação de grupos funcionais um pouco diferenciadas. Então, isso aqui tem uma certa propriedade ácida, como já foi dito, mas esse composto é considerado aí um álcool, né? E os álcools têm propriedade ácida muito fraca, mas tem. Então, isso daqui está aqui, hidróxido, né? Não é hidróxido. Hidróxido ligado a um carbono seria um ácido, né? Segundo esse conceito inorgânico. Mas dentro da química orgânica, são álcools, né? Quando o hidroxilo está ligado a um carbono, é um álcool. Então, aqui está a função álcool. Está aqui a estrutura, o álcool mais simples que tem, é o metanol. Tá? É o grupo metil ligado ao hidroxilo, metanol. Temos aqui uma amina, que é o nitrogênio ligado a um carbono. Aqui a estrutura em bola e palito. É uma substância relativamente básica, mas também tem característica ácida. Esse composto pode atuar como ácidos ou bases, a gente vai ver isso no futuro, esses compostos inorgânicos, né? Aliás, orgânicos. Está aqui o grupo CH3, cada o grupo amino, então é a metilamina, porque esse aqui é um grupo metil, certo? Metilamina. Temos aqui o ácido acético, nosso conhecido, do vinagre, o grupo metil ligado ao grupo carboxílico. Esse grupo carboxílico existe no ácido carbônico, certo? No ácido carbônico temos essa carbonila, um OH aqui e um OH do outro lado, dos dois lados, um OH para cá e um OH para cá. E aqui nós temos o ácido acético, o ácido etanóico, né? O ácido do vinagre. Aqui a estrutura, aqui o grupo metil, certo? Esse grupo carboxílico é o ácido acético. A gente vai ver a química dos compostos orgânicos numa disciplina à parte, mas aqui, um carbono com 4 hidrogênio é o metano.
um carbono ligado a outro carbono, que por sua vez está ligado com 3 hidrogênios cada, é o etano. 3 carbonos ligados, todos eles ligados, né, os carbonos têm que estar, ele é pentavalente, eles têm que estar em 4 ligações. Então, eles podem ter uma ligação entre um carbono e outro e o restante das ligações, das 4 ligações, com hidrogênios. Né? Então, forma cadeias carbônicas. Né? 3 carbonos é o propano, 4 carbonos é o butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano. Isso aqui vai ao infinito. Né? Isso aí pode haver uma infinidade de compostos formados aí por cadeias carbônicas, intercaladas ou não com heteroátomos, átomos diferentes do carbono, como oxigênio, nitrogênio,